Fala, meus compadres, aqui é o Jefferson, mas pode me chamar de compadre. E hoje vamos falar sobre imortalidade. Brincadeira. Isso foi uma das coisas que foi falada lá na OCX, né? Organização de Cooperação de Xangai, né? Que teve a sua reunião recentemente, né? E vimos lá uma conversa entre Vladimir Putin e Xi Jinping, onde Vladimir Putin ele falou da como você poderia ser imortal, só bastava ficar fazendo transplantes de órgãos. Mas não, esse não será o ponto. Só quis começar fazendo uma brincadeira. Eu quero falar um pouco mais sobre OCX como um todo, né? E primariamente falando, a gente pode dizer que a OCX basicamente foi um catálogo da China, né? Onde a China apresentou várias das suas novas armas, né? Como drones, armas lasers, drones navais, o seu novo lançador de míssil balístico lá, ICBM que se fala, né? Entre outras coisas que foi apresentada, né? Muita gente vem assim e fala: "Ah, veja só a China, né? Ela apresentou tudo isso aí. Sim, só quero dar um ponto a mais para vocês. Não é desqualificando ou seja o que for sobre os produtos chineses. Mas os produtos americanos eles já são validados em várias guerras, como no Afeganistão, como a guerra do Iraque e agora mais recentemente a guerra da Ucrânia. Ah, mas Jefferson, a China está mandando equipamento para a Rússia. Teve lá um drone chinês que caiu lá, que era pelo lado dos russos, nos ucranianos, intacto. Eles foram lá abrir, só tinha peça chinesa. Calma, meus gafanhotos. Isso acontece. Porém, como a China não quer manifestar que está apoiando a Rússia, é muito mais limitado para eles mandar equipamento e fazer teste. Ou seja, então, quando você tem um intermediário, você perde parte do produto. E o que seria o produto desse? O aprendizado, a verificação e tudo mais, né? Mas como eu estava falando, o equipamento americano ele já é bem mais verificado. Também temos contatos, eu ia me esquecendo, em Israel, todo o contexto lá tem forte equipamento americano lá. Então, o que eu posso dizer? É sim um catálogo dos chineses para eles vender mais, porque as armas deles são mais baratas que as armas americanas. E é da natureza do chinês ele ser comercial, porque lembrando que a maior façanha militar chinesa é a muralha da China, que é uma defesa. E também lembrando que a China, a última guerra que ela travou e ela lutou, já faz alguns séculos. Séculos não, perdão. Faz algumas décadas que foi a Segunda Guerra Mundial. Depois disso, ela não se envolveu em nenhum conflito em larga escala, diferente dos Estados Unidos, que passou a Guerra da Coreia em 55, a Guerra do Vietnã, entre outras guerras, né, para tratar do equipamento. Outro ponto foi a questão de Putin, como ele dobrou a aposta, né? Quando ele foi lá e os seus pronunciamentos, entre outras coisas, referente à guerra da Ucrânia. O ponto que eu acho que é mais importante no contexto global para a gente falar da OCX foi sobre a questão do que ficou conhecido como o, a aproximação do elefante e do dragão. O elefante representando a Índia e o dragão representando a China. Historicamente, a China e a Índia são rivais. Eles disputam uma faixa territorial da Caxemira entre eles, que é dita indiana, mas é contestada pela China. E o que é a questão, né? Por que isso aconteceu? Muito disso se deve ao questão do Donald Trump, que vem sendo ofensivo, agressivo nas suas posturas, né? As desavenças entre Estados Unidos e Índia, antes disso, existia. Só que as desavenças entre China e Índia são muito maiores que as desavenças entre Estados Unidos e Índia. O próprio exemplo é a Guerra da Caxemira lá. E mesmo assim você não via o líder chinês xingando o líder indiano, ameaçando com taxas, entre outras coisas. Enquanto o Donald Trump foi lá e agiu dessa maneira. Isso forçou muito mais a Índia a se aproximar da China como uma escapatória. Quer dizer que eles serão amigos? Não, acredito que não. Quer dizer que isso vai ser bom para a Índia? Eu, pessoalmente, pelo que eu posso analisar, eu acredito que não. Porque nos Estados Unidos é uma questão de tempo até que outro governo assuma e tenha uma mudança de direção. A China não, a China tem um único direcionamento. E eles querem, porque eles querem controle total sobre o seu território.
Então isso vai afetar até a questão da Caxemira no futuro, quando a gente tiver uma posição de melhor poder. Por que eu digo isso? O Brasil é um aliado comercial chinês de vital importância, né? E Xi Jinping, o alto cúpula do Partido Comunista lá da China, e os membros ali como um todo, eles não hesitaram em fazer uma coisa que pouca gente está comentando, mas que eu digo para vocês que vai ser uma apunhalada para nós nas costas aqui do Brasil, que é os setores estratégicos que a China quer investir. A China anunciou alguns bilhões em investimento em países africanos para a questão da parte da agricultura. Lembrando que qual é o maior fornecedor do mundo de insumos agrícolas e produtos para os chineses? É o Brasil. O Brasil monopoliza esse mercado de certa forma e determina preço, mas nossos preços não são abusivos. Mas um ponto é que o chinês ele sempre busca achar o melhor preço. Uma prova disso é o gás que eles compram dos russos, exigindo até 50% de desconto. E olha que eles têm uma afinidade muito maior do que nós aqui com eles. E o que eu tenho a dizer, né? Se esses objetivos deles forem ampliados, você vai ter em breve muitos países africanos que estão na mesma linha, basicamente, que a nossa, produzindo a soja, entre outros alimentos que eles compram da gente. Para o chinês, como um todo, vai ser muito bom, porque mais gente, ou seja, uma oferta maior para a mesma demanda. Ou seja, o preço vai cair, então eles vão ter uma competição e vão poder exigir preços menores. Para nós aqui no Brasil, que não preciso falar nada da nossa situação financeira, uma nação que não faz reforma, não aproveitou o boom das commodities, vai ser algo complicado, no mínimo para se dizer. Não vou ser profeta de desgraça, ficar falando que nós vamos quebrar, porque não sabemos amanhã, às vezes a gente pode se alinhar aos Estados Unidos, seja como for. Eu vou fazer um vídeo aqui falando o que eu acho que o Trump está querendo com essas decisões loucas dele, mas basicamente isso são os pontos principais que eu tenho para levantar sobre o OCX, né? E os ocorridos ali. E como você percebe que uma coisa valida a outra, né? Que nem eu falei sobre o fato dos chineses eles não se preocuparem tanto com seus aliados, né? Então eles não estão muito se importando com o Brasil, se a gente vai perder a nossa principal receita, que é o agronegócio, citando como exemplo o posicionamento deles com os russos, né? E só retornando falando sobre a Rússia, né? Por mais que os russos eles usem equipamentos chineses, eles estão ali, assim como a China fez engenharia reversa em equipamentos russos no passado, mais específicos soviéticos, os russos também estão fazendo essa engenharia com os drones chineses. Lógico que eles não vão revelar agora, por causa que eles precisam principalmente das matérias-primas. Enquanto a China estiver fornecendo para eles, está de boa. Mas o exército russo, de fato, é um exército tecnologicamente mais avançado que o chinês. Mas a gente ainda tem muito a ver, né? Como será o teste dessas armas chinesas que foram apresentadas ao mundo. Na minha opinião, como eu sempre falo, o chinês ele não busca guerra. Eles são muito pacíficos. O foco deles é vender. Eu vejo aquele desfile que teve, sim, como uma questão de dissuasão, né? Eles querem Taiwan, porém também foi um jeito de eles apresentar o catálogo deles para o mundo para eles poderem lucrar e poder vender. Quero agradecer você que ficou até aqui assistindo, compartilhando com a gente esse conteúdo. Desejar um forte abraço para vocês, uma boa semana. Pedir para você se inscrever no canal aqui, deixar seu like, fazer um comentário aí pra gente tratar desse assunto. Eu fiz uma postagem na parte de postagem aqui do Instagram. Recomendo que você vá lá, leia e debata com a gente. E também confira o podcast Prosa de Compadre, onde eu sou host. E as outras iniciativas da casa aqui, que estão dentro do nosso, como diria o Malaquias, nosso guarda-chuva aqui, que é o Projeto Malaquias, onde ele fala de investimento, e o Além da Quimera, onde fala de uma maneira histórica e provocativa, filosófica, de política. Um forte abraço, meus compadres, e até mais.